Então, eu desmontei a máquina de solda da MIG, porque eu quero tentar aproveitar o transformador, que é esse aqui, ó, para fazer uma repuxadeira. Eu fiz uns testes aqui com um transformador de forno micro-ondas, só que a amperagem dele é pequena. Tem algumas pessoas aí mostrando na internet com esse transformador aqui de micro-ondas, só que na verdade ele não tem muita eficiência porque a amperagem dele é pouca, entendeu? Ele é pequeno para uma repuxadeira. E aí eu vou tentar fazer com o mesmo transformador, que é um transformador de máquina de solda de 250 amperes, que é o mesmo que eu usei para fazer a máquina de solda MIG. Ela tá toda desmontada aqui, ó. E aí eu vou ver se eu faço tudo numa só. Ela vai ficar, se der certo, né? Ela vai ficar máquina de eletrodo, que é o sistema MMA, MIG, com aquele cabeçote, e também uma repuxadeira. Eu vou tentar aí ver se dá certo. No caso da solda MIG, a única alteração que eu fiz nela foi o seguinte: ela já tem esses dois enrolamentos aqui, ó, no secundário, dois enrolamentos, e aí a saída desses dois aqui dá 50 volts. Eu fiz essa ligação com esse cabo aqui, ó, para ligar lá no cabeçote, usando um dos enrolamentos. Como esses dois enrolamentos aqui eles dão 50 volts, então quer dizer que apenas um deles dá 25. Eu fiz essa ligação aqui, ó, no meio dos dois, ou seja, apenas um enrolamento do aterramento normal da máquina de solda para o meio dele aqui. Aí dá só 25 volts, que ainda é uma tensão alta para MIG. O correto seria a MIG trabalhar com 18 ou até menos um pouco, né? Mas deu certo, pelo menos eu consegui fazer as soldas com a MIG. E agora o que eu vou fazer é colocar um enrolamento extra, um enrolamento à parte. Eu fiz uns furos aqui nela, ó, e tô com esse fio aqui que também não é um fio adequado, né? Esse fio aqui é assim de plástico, a capa dele é de plástico, ele é um cabo, é aquele cabo de som. Ele não é adequado, mas eu vou fazer um teste. De repente, se der certo, eu substituo ele. Outra coisa também é porque a repuxadeira elétrica, ela não trabalha muito tempo. Ela não vai aquecer muito o cabo, porque ela não fica muito tempo ligada, né? Somente aquele pontozinho ali para soldar a arruela na chapa que a gente quer repuxar. Então, como não fica muito tempo, eu acredito que ele não vai aquecer muito não. Vou fazer um teste, se der certo eu substituo o cabo depois. Coloco um cabo com tecido, alguma coisa que suporte mais uma temperatura. Ó, já coloquei o enrolamento aqui no secundário para fazer um teste. Ele ficou assim, ó. Ele só ficou com 3 voltas. Eu nem testei a voltagem ainda. Eu vou pegar o multímetro para ver quantos volts está dando. Mas ele ficou aí, ó. Coloquei essa bucha provisória para poder o fio não ficar ralando aqui no ferrite, né? Já que a máquina tem esse ferrite variável. Mas já deu para fazer um teste. Aqui tá os dois fios saindo. Coloquei aqui uma braçadeira para prender um fio mais grosso. E eu tô com uma chapazinha aqui de carro, com esse ferro aqui, que não é apropriado, né? É para ser um cobre. Na verdade é só um teste. E aí eu vou fazer um teste aqui, ó. A chapa tá solta, ó. Vou colocar a câmera aqui. A chapa tá solta, ó. E aí eu vou fazer um teste pra gente ver se a máquina gruda mesmo, se o metal gruda na chapa. Ele aquece um pouco esse metal aqui. Ele aquece. Ele é grosso e mesmo assim ele aquece. Mas também esse fio aqui, ele é mais grosso do que o metal. Ó, tá pregado, tá resistente mesmo. Eu vou forçar para ele quebrar, mas puxando assim, ele não solta não, ele só solta quando a gente puxa de lado assim. Mas eu acho que na repuxadeira, como a gente vai tentar puxar assim, ele não vai sair não, ele só sai quando a gente torce um pouco. Na verdade eu não tenho experiência nenhuma com repuxadeira, eu nunca usei repuxadeira nenhuma.
É só pelo que eu vejo de vídeo na internet. Tá tudo quente aqui. Esquentou a chapa. Ver se dá pra ver a marca dela aqui. Não dá não. Deixa eu ver. Olha onde ela aqueceu aí, ó. Ela aqueceu aí, ó. Mas assim, pelo teste, esse fio aqui ele não aqueceu não. Aqui ele não aqueceu não. Só o que aqueceu foi esse metal aqui. Talvez também eu não esteja sentindo temperatura quente aqui por causa do emborrachamento, né? Da cobertura do plástico. Que na verdade, se der certo, depois eu faço um enrolamento melhor. É só um teste. É só para ver se dá para fazer uma repuxadeira na mesma máquina que eu já aproveitei para fazer a solda MIG, que é esse transformador antigo aí, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente dá certo. Como eu já falei antes, eu nunca vi uma repuxadeira de perto, apenas vi vídeo na internet. Mas aí eu sei que a repuxadeira ela trabalha de duas formas, ou com um alicate milimétrico, que dá para fazer uma gambiarra com uma rebitadeira, dá para aproveitar uma rebitadeira para fazer um alicate milimétrico, ou então com a marreta dinâmica. A marreta dinâmica, a princípio eu quero fazer com a marreta dinâmica, e aí eu tenho duas opções aqui de sucata. Eu tenho essa caixa de direção de chevette, que eu não vou precisar dela porque aqui estava melhor, eu já dei um acabamento nela, já troquei essas coisas aqui, e ela já está inclusive montada na suspensão do carro. Aqui dentro tem a cremalheira, né? Tem um pedaço de cremalheira aqui que dá para fazer a marreta dinâmica, inclusive aproveitando esse cilindro aqui. A cremalheira passa aqui dentro, eu não desmontei, mas eu acho que ela passa justa. Tem um embuchamento aqui, mas eu acho que passa justo. Dessa forma, esse cilindro aqui serve até para fazer o peso da marreta dinâmica. E também eu tenho a barra de direção. Aliás, não sei se é a barra de direção. Eu acho que é a barra de direção, porque lá embaixo é a caixa de direção. A barra de direção que pega aqui, nesse embuchamento. Então eu tenho essas duas opções para fazer a marreta dinâmica. Ou a cremalheira, que fica dentro da caixa de direção, e ela tem um tamanho, acredito que até razoável, o tamanho dela. Ou então essa barra aqui. Alicate milimétrico eu não pretendo fazer agora não, porque eu só tenho uma rebitadeira ali, e aí eu teria que estragar ela, teria que danificar ela ficaria perdida. Então a princípio eu vou tentar fazer a marreta dinâmica. A ideia aqui é essa, é aquela história que o pessoal fala, né? Morreu uma caixa de direção de chevette, nasce uma marreta dinâmica, né? Morreu um estabilizador, nasce uma fonte de 12 volts. E por aí vai, sempre transformando as coisas, né?